Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 1º de junho de 2026, segunda-feira, né? Lembrando a todos que hoje inicia o nosso painel espírita sobre dependência química. E o tema de hoje, às 18h30, que é a nossa palestra, vai ser Vícios, uma prisão para a alma. Então, um tema bastante interessante, né? Quem vai fazer a nossa palestra é o nosso amigo Guilherme Azeredo. Ele que vai fazer esse estudo, né? Vícios, uma prisão para a alma, né? E é qualquer tipo de vício, né? Não é só o da bebida ou das drogas, mas qualquer tipo de vício. Então, é um tema bastante interessante. Vamos começar hoje, né? Serão 5 palestras, e serão todas as segundas-feiras do mês de junho. 5 palestras falando sobre dependência química, né? A gente coloca painéis sobre dependência química, mas também envolve outros tipos de vícios. Bem, nesse horário das segundas-feiras, 16 horas, nós estudamos essa obra. O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec, né? Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 10 da Lei de Liberdade. Hoje nós vamos iniciar o estudo da questão 856, porque semana passada, dia 25 de maio, nós não tivemos o Livro dos Espíritos, porque teve problema com a internet. Lembra que a internet caiu, não podemos dar aula. Então, quem tiver anotado aí, procura a data do dia 25/5, que é 856. Apague e bota a data de hoje, 1º de junho. Então, a questão 856, que deve estar com a data de 25 de maio. Mas aí apaga e bota 1 do 6, né? Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para os meus irmãos Alberto. Alberto, faz a nossa prece de abertura, por favor, meu amigo. E neste momento, estejamos aqui reunidos, elevando os pensamentos para um padrão vibratório elevado que nos permita a sintonia em alto nível, sintonizando com esta espiritualidade que nos assiste, com essa espiritualidade da casa de Francisco de Assis, e que possamos todos, através de todo esse estudo, buscarmos um entendimento do caminho e de tudo aquilo que diz respeito à nossa trajetória como espíritos, para que assim possamos aprimorar o nosso proceder e buscar o caminho do crescimento espiritual. Agradecidos ao Pai, a Jesus, por esta oportunidade e que sejamos envolvidos pelas boas vibrações hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos começar o nosso estudo aqui. Questão 856 de O Livro dos Espíritos. Olha a pergunta de Kardec. Nós ainda estamos tratando o tema fatalidade, tá? Que começou na 851. Ainda estamos falando de fatalidade. Então, Kardec pergunta a seus espíritos: sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? Aí os espíritos respondem assim: sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Então, Kardec quer saber se nós podemos saber antecipadamente de que gênero de morte nós podemos ter. Aí ele diz assim: o que você pode saber é que o gênero de vida que você escolheu expõe você mais a morrer desta do que daquela maneira. Vamos pensar um piloto de Fórmula 1. Ele sabe da forma que ele vai morrer? Não. Às vezes ele pode morrer de qualquer atropelado na rua por um carro, né? Ele pode morrer engasgado, ele pode morrer de infarto, mas há grandes
possibilidades dele morrer durante uma corrida de Fórmula 1, não é? Quantos pilotos já morreram? É a mesma coisa, né? O cara que corre de moto velocidade, ele pode morrer de qualquer coisa, dentro de casa, dormindo, mas como ele escolheu um gênero de vida perigoso, então há grandes possibilidades, e poder botar aí mais de 50% dele morrer do desastre, né? No acidente. Então ele fala aqui, saber antecipadamente que gênero de morte você vai ter, isso é muito difícil. Só assim já aconteceu de pessoas saberem. Mas é casos muito especiais. Muito especiais. Tá? Muito especiais. A maioria calcula que gênero de vida que eu tenho. Por exemplo, nós tivemos essa semana passada, se não me engano, ou retrasada, um rapaz de 22 anos, né? 22 anos, fisiculturista, e morreu. Morreu em casa. Né? Encontraram ele morto na cozinha, 22 anos. Mas encontraram dentro da casa dele vários tipos de medicações, né, que ele usava. Pode ser que nenhuma medicação dessa tenha sido a causa. De repente foi um infarto por ele forçar muito o coração. Mas é bem possível que, para ter aquele corpo todo que ele tinha, aos 22 anos, porque esse tipo de coisa é uma coisa para. Tem pessoas que fazem isso, fisiculturismo, mas que não usam drogas, não usam medicação, não usam. Usam, tipo, às vezes, de uma vitamina, um complemento alimentar, mas não usam esses remédios, esteroides, vamos dizer assim. Né? Usam um tipo de alimentação, suplemento alimentar, mas não usam esteroides. Para que a pessoa venha alcançar o corpo que ele tem, leva muito tempo. Leva tempo para fazer essa construção muscular. Ele devia ter 2 ou 3 anos, mais ou menos, de atividade, talvez 4. Então, né, e foi até um depoimento dos próprios companheiros dele, diziam que ele usava. E foi encontrado, a polícia encontrou. Então, né, quando você usa um produto que quase todos os médicos dizem que pode causar, levar a pessoa a ter um infarto, arrebentar o próprio fígado, né? Fígado, rins, arrebentar o coração, pode ter um AVC, né? Então, e você continua a usar, é bem provável que você venha morrer com aquilo. Porque são medicações, produtos que vão minando as energias e os órgãos do teu corpo. Então, o que ele fala aqui? Né? Aí ele diz: sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo. Então, a pessoa vai ter que saber. Uma pessoa que tem esse gênero de vida, que usa dessas drogas, ela vai ter que saber quais as lutas que terá de sustentar para evitar a morte, né? E ele diz aqui, e que se Deus o permitir, não sucumbirá. Então, diz aqui, sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira, né? Então, uma pessoa que participa de Fórmula 1, moto velocidade, tem mais chances de morrer num acidente do que ter uma morte natural. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo. E que não é fácil para um motorista, para um piloto de Fórmula 1 de moto velocidade evitar. Porque ele entra numa alta competitividade, né?
e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Vamos dar uma olhada aqui no livro, deixa essa página marcada, marca essa página aqui para a gente poder voltar dela depois. Vamos olhar 528, questão 528, 528. Na 528, na parte segunda, capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, 528, Kardec pergunta assim: no caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem atingir, poderá ter sucedido que o espírito bondoso haja desviado o projétil? Aí os espíritos respondem: se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. Ou então poderá ofuscar aquele que empunha a arma, que atirou, de sorte a fazê-lo apontar o mal. Porquanto, uma vez disparada a arma, o projeto segue a linha que tem que percorrer. Porque ele perguntou aqui, e se Deus, né, o permitir, não sucumbirá? Então, se Deus o permitir, o indivíduo, não for a hora dele também, né, o indivíduo vai participar desses esportes radicais e não vai ter nenhum acidente fatal. Se não tivesse, sei lá, se Deus achar que ele não deve morrer assim, porque vários pilotos, vários vivem, nunca não morreram, chegam, se aposentam, mas ele pergunta assim, mas como é que Deus pode evitar que você morra? Porque se Deus o permitir, não sucumbirá. Aí na 528 ele pergunta, mas como é que Deus pode evitar? Ah, então Deus vai desviar a bala? Não, Deus não vai desviar a bala. No momento que a bala foi disparada, é lei da física. Ela vai seguir a trajetória dela. Agora, pode acontecer dela seguir em frente e na frente dela, de repente, o cara não atirar bem, tem uma madeira, tem uma coisa que a bala bate ali, ricocheteie. Pode ser, como ele falou aqui, que Deus inspire o sujeito a se jogar no chão, né? A atirar a cabeça. Lembra aquela bala do Trump, que o Trump estava fazendo um discurso? E o cara tirou? Na hora que o cara tirou, ele foi o suficiente que ele fez assim, ó. Ele virou a cabeça para a direita. A bala acertou a orelha dele. Ia do rosto dele. Você vê direitinho no vídeo que ele faz assim, ó. Ele vira a cabeça. O cara tira, ele vira a cabeça. E a bala acerta aqui. Não é? Pode ter sido uma inspiração. Vira a cabeça. Como ele falou, pode ser que na hora que o cara vai tirar, um amigo espiritual deixa a vista da pessoa nublada, ou faça a mão da pessoa que vai tirar tremer o suficiente para não acertar a pessoa. Mas a bala, Deus não vai botar um anteparo assim para evitar. A bala vai, ela disparou. É você que pode, de repente, se desviar, né? Mas a bala vai. Deus não vai fazer assim. Pare essa bala, a bala vai e cai. Como tem esses desenhos, né? Que a bala vai perdendo a força e cai. Não, ela disparou, ela disparou. Tá? Então, isso aí não tem jeito. Agora, os espíritos podem inspirar as pessoas para que elas, de repente, façam um movimento qualquer que venha a evitar que a bala acerte. Ou se movimenta de tal maneira a pessoa que acerta um órgão que não é vital, né? E não cause um estrago tão grande. Isso pode acontecer. 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhe chegou. Olha a petulância. A pessoa diz, eu posso participar disso, que minha hora não chegou. E você sabe que sua hora não chegou. Só Deus sabe a nossa hora. Então é uma petulância, uma arrogância da pessoa, né? Eu posso participar disso porque eu não vou morrer, minha hora não chegou. Ninguém sabe a hora, a sua hora, né? Então, isso aqui. Há homens que afrontam os perigos dos combates,
persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhe chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos, seus protetores, que assim o advertem, para que esteja pronto a partir, ou lhe fortaleçam a coragem nos momentos que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição, que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, é aquele caso. Você até pode, né, ter um pressentimento, aquilo, mas você, aquela coisa do bater a certeza, tem que tomar cuidado, que pode ser petulância sua, e aí eu acho que não vou e vai, né? Então, ele diz aqui, ele tem, pode ter o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá, né? Aquela coisa, ainda não chegou a minha hora. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos, seus protetores, que assim o advertem, para que esteja pronto a partir, né? Aquele amigo espiritual, né? Que a pessoa às vezes está ali doente, e, a espiritual, e ele, né? Ele mesmo diz para a família, olha, gente, ele sente que está chegando a hora dele, né? Então, ou lhe fortaleçam a coragem nos momentos que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou, que sabe ter que cumprir. Então, às vezes, é aquela coisa, o Espírito diz assim, não, não, eu sei que eu tenho que cumprir ainda a minha missão, eu não vou partir agora, porque eu ainda tenho uma missão ainda. Aí é a intuição da espiritualidade. Vamos botar de novo a marquinha aqui, dar uma olhada na questão 491. 491. 491, né? Eu escolhi. 491, capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Kardec pergunta: qual a missão do espírito protetor? Porque aqui ele falou muito do espírito protetor, né? Ele diz que às vezes o pressentimento que ou você está perto de morrer ou que você não está perto de morrer vem dos espíritos protetores, né? Que nos fortalecem nos momentos que mais necessitamos, né? Então ele fala aqui, qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levando-lhe, levantar-lhe o ânimo nas provas. Que é a Bíblia. Aí aqui, eu vou ler aqui no Evangelho, não pedi para vocês pegarem não, tá, gente? Mas quem quiser anotar aí, Mateus 16, 27. Lá em Mateus 16, 27, diz assim, deixa eu ver, Mateus 26, 17, deixa eu ver o outro aqui. Deixa eu ver. Aí Mateus 16, 27, ele diz aqui, porque o Filho do Homem, que é Jesus, há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então recompensará a cada um segundo suas obras. Quem são esses anjos? São os benfeitores espirituais. João 14:1. Nossa, abri na hora, no lugar. 14:1. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, né? Então, levantar-nos o ânimo nas provas. Então, é preciso, né, que a gente creia em Deus. Então, gente, creia em Deus, creia também em mim, porque às vezes a gente está passando por um momento muito difícil, né? E os amigos espirituais vêm nos dar aquela força. Também tem aqui Êxodo, que é o segundo livro, né? Êxodo 23, de 20 a 25, diz assim, ó, promessa de bênçãos, vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger do caminho, né? E para te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso em sua presença
e ouve o que ele te diz. Quantas vezes a gente não ouve o que o nosso amigo espiritual diz para a gente, né? E ele não diz, ele grita, mas a gente não ouve. Aí ele diz, ele continua aqui: não lhe resistas, quer dizer, ouçam, pois ele não te perdoaria a tua falta, porque meu nome está nele. Mas se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu te disser, porque olha só, se fizeres tudo o que eu te disser, a pessoa, ué, mas não é o benfeitor? Mas Deus fala através do benfeitor. Então, quando o benfeitor está nos dando um alerta, na realidade, é uma palavra de Deus para nós, que chega através do benfeitor. Então, ele diz assim: é, se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu te disser, serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários, porque o meu anjo marchará diante de ti e te conduzirá entre os amorreus, os iteus e os ferezeus, os cananeus, os heveus e os jebuseus, quer dizer, os inimigos dos judeus da época, que exterminarei. Não adorarás os seus deuses, não lhes prestarás culto imitando as práticas, né? Prestarás culto ao Senhor teu Deus, que abençoará teu pão e tua água, e te preservarei da enfermidade. Então já vinha, desde lá do Antigo Testamento, falando desses benfeitores, né, desses anjos guardiães, que vêm, né, que estão sempre aí, nos trazendo, né, aquele puxão de orelha, aquela advertência, né? E se a gente abrisse bem o ouvido para ouvir, a gente alcançaria. Essa semana eu vi um seriado que eu achei muito bom. Então tem uma cena assim, quando um ser lá, um ser muito especial, vira-se para o protagonista da série e diz para ele: eu tenho falado com você há muito tempo, porque ele é um viúvo, ele era apaixonado pela esposa. E desde que a esposa morreu, já tem uns 2, 3 anos por aí, a vida dele é como se tivesse acabado, né? Ele anda dentro de casa, né? E ele é um homem forte, ativo, é um engenheiro, né? Um homem inteligente, que tem muita coisa para dar. Então ele está dentro de casa fazendo uma coisa, vai lavar uma louça, aí de repente ele olha para um prato, um talher, qualquer lugar, aí ele vê a esposa. Aí ele vai fazer outra coisa, ele vê a esposa. Então a esposa dele antes de morrer, tinha contratado o aluguel de um. Lá nos Estados Unidos tem, tipo, pequenos bairros para idosos. E esse era até um bairro de luxo. Ela tinha contratado, feito o contrato tudo direitinho, né? E ela sempre falava sobre isso, sempre falava sobre isso, né? Mas não deu tempo. Não fazia muito tempo que ela tinha morrido, não, pouco tempo. E não deu tempo. Aí a filha disse assim: não, mamãe queria que vocês dois fossem. Lá tem clube, tem várias atividades. Vocês podem ir, vão se divertir, vão ter uma vida boa. Só que ela morreu. Então a filha, pai, vai. Lá tem muita gente da sua idade, né? E ele vai contrariado, tratando todo mundo muito mal, sabe? Não quer fazer amizade com ninguém, as pessoas procuram ele. E ele sempre refratário, e aquela coisa, minha esposa, tudo mais. Aí, lá, não sei quanto, do filme, surge um ser lá especial que diz para ele assim: eu tenho falado muito com você, né? Esse ser tinha essa capacidade, né? Eu tenho falado muito com você. Tenho alertado muito você, tenho chamado muito a sua atenção, tenho mandado muitas mensagens para você. Ele, mas eu não ouço você. Ele diz, claro que não ouve. Você se fechou, você não quer ouvir, mas eu tenho falado com você. Era falar de forma mental, sabe? Telepatia, uma coisa assim, como se fosse o orientador, né? Eu tenho falado com você, mas você não me ouve. Ele, não, eu não ouço, eu não consigo ouvir. Claro que você não ouve. Você só está focado na sua esposa que morreu. Você não presta atenção na vida. Por isso que você não me ouve. Aí, né, ele fica meio assim. Passado alguns momentos depois, ele está no lugar e ele fica com aquilo na cabeça. Eu preciso ouvir, eu preciso ouvir. Então, ele começa, né, a relaxar e daqui a pouco ele começa a ouvir. Ele começa a ouvir as orientações, né?
que são passadas para ele. Então, isso mostrou o quê? Que às vezes você se fecha de uma tal maneira que você corta um vínculo, interrompe, né, uma ligação com a espiritualidade. E isso, esse ouvir o amigo espiritual, ou não é só os médiuns ostensivos que podem ouvir. Todos nós podemos ouvir uma orientação, mas você tem que estar o quê? Procurar fazer essa conexão com o alto. Que se você se permitir a fazer essa conexão, a manter o seu pensamento padrão de mental elevado, você vai ouvir essa espiritualidade te dando orientação. Mas tem pessoas que se fecham de tal maneira e aí não vou ouvir nada. Não consegue ouvir nada, né? Então, a espiritualidade ela está aqui à nossa volta. Como diz Paulo de Tarso, nós estamos mergulhados, né, no mundo que está repleto de espíritos. À nossa volta, como ele diz, né, há uma multidão de testemunhas. E muitos deles querem falar conosco. Querem falar conosco. Mas nós precisamos, né, também querer ouvi-los. Querer ouvi-los. Porque nós podemos ouvir. Nós podemos ouvir. E, às vezes, o companheiro, quando fala com a gente, fala de tal modo que você escuta a frase. Outras vezes, vem através de um pressentimento. Mas, às vezes, vem através da palavra dele mesmo na sua cabeça. Você escuta aquela orientação, aquele aviso. Cuidado, faz assim. Olha, presta atenção. Você escuta, às vezes a coisa é tão forte. Isso já aconteceu comigo, de escutar mesmo. Outras vezes é o pressentimento. Agora, a gente tem que estar preparado para ouvir, porque eles querem falar com a gente, eles querem nos ajudar. 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros, né? Então, por que razão as pessoas que pressentem a morte geralmente temem menos a morte do que as outras pessoas? Aí eles dizem aqui, quem teme a morte é o homem, é a personalidade, né? O ser encarnado é o que teme a morte, não o espírito. Quando você está no desdobramento do sono, quando seu espírito deixa esse corpo material e vai para o plano espiritual, muitas vezes ele diz assim: meu Deus, eu não quero voltar. Me deixa ficar aqui, porque lá está de lascar. Não está dando, eu não estou aguentando mais. Não é? Porque ele sabe como é o mundo espiritual. Ele sabe primeiro, se ele tiver algum problema orgânico, que ele lá no plano espiritual não tem. Não é? O tal do o câncer, a paralisia, a deficiência. Né? Fala, Carmen. O Alzheimer. Terrível, terrível. Não é? No plano espiritual não tem nada disso. Ele me deixa ficar aqui, pelo amor de Deus. Aquelas dores contínuas sem. As dores contidas, que nem um remédio dá mais jeito. Né? As dores crônicas. Então, esse espírito, ele não quer voltar. Diz, pelo amor de Deus, me deixa aqui. Faz tipo assim. E tinha até um personagem assim, né? Do Jô Soares. Esquece de mim, esquece de mim. Ah, era do escolhido professor Raimundo, lembra? Que era o pai até daquela menina que era atriz maravilhosa da Globo. Ah, meu Deus do céu. Ela já está bem coroa hoje. Glória Pires. Glória Pai Pires. da Glória Pires. É, o pai da Glória Pires, ele fazia o papel de um mineirinho. Era o Antônio Carlos, da escolinha professor Raimundo. Então, quando o professor Raimundo chamava ele, ah, meu Deus do céu, que homem inferno! Esquece de mim, esquece de mim. Finge que não me viu, finge que eu não estou aqui. Né? Porque ele não queria responder as perguntas do professor. Ele esquece de mim, esquece de mim. Ô, homem, aí ele soltava uma praga lá, professor Raimundo. Esquece de mim, esquece de mim.
Tem espírito do desdobramento dos outros, você, meu Deus, esquece de mim, finge que não me viu, deixa eu ficar aqui, para que eu quero voltar para aquele corpo? Ou, às vezes, ele até tem um corpo bom, mas ele vive uma situação difícil, né? Para que eu quero viver daquela família, né? Daquela família. Aperta, fica de coxa. Naquela família, com aquela situação, numa dureza danada, passando fome, tendo que acordar todo dia 4 horas da manhã para pegar o trem das 5, e daqui aparecendo lata de sardinha. Não, tô há 40, 50 anos fazendo isso. Ela esquece de mim, deixa eu ficar aqui. Mas a personalidade, quando você está aqui, quem está no governo é a personalidade. Então a personalidade não quer. Agora o espírito, se possível. Tem uma história muito engraçada. Quem conta é até um amigo espiritual, de uma senhora que ela tinha quase 60 anos de casada. E aí e ela e o marido tinham aquele amor, né? E o marido morre. O marido morre. E ela fica naquele desespero dentro de casa, né? Na hora do velório dele, meu Deus, eu sei o quê. Me leva, agarra o caixão. Eu quero ir com você, eu quero ir com você, eu quero ir com você. Aquela coisa toda, né? E todo mundo segura daqui, segura dali, ela desesperada. Aí um amigo espiritual, que tinha muito bom humor, tem uma hora que ela disse que vai. Aí ela dizia, eu vou na cozinha beber um copo d'água. Aí a cunhada quer ir junto, ela, não, 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 eu vou sozinha. Aí chega na cozinha chorando. Aí o amigo espiritual, que tem muito bom humor, se materializa na frente dela. Ela toma aquele choque e diz, minha irmã, eu sou seu anjo guardião. Eu sei que seu marido acaba de desencarnar, mas você está gritando aí que você quer ir com ele. Então vem aqui, minha irmã. Venha, eu vou levar você agora comigo. Ela, não, 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 não. Não. É que eu estou muito nervosa, estou muito tensa, eu estou muito tensa, estou muito nervosa, estou muito tensa. Deixa para lá, esquece. Eu agradeço a atenção, o senhor reza por mim, mas esquece, esquece, esquece. Eu vou beber essa água, eu vou me acalmar. Aí a minha espiritual dá aquela risa. Ele está acompanhado de um outro, ele olha para o outro, dá uma risadinha. Aí ele diz assim: tá vendo? Estava doida para morrer. Mas na hora que ele falou isso para ela, claro que ele não tinha essa autoridade, mas ele falou para ela, ela logo mudou de assunto. Né? Então, às vezes é isso. Né? Na hora do vamos ver, é agora, tem passagem para você. Quer? Não sei, quem sabe eu ainda possa ser útil aqui. Não é agora. Então, às vezes, a boa gente fala uma coisa, mas não tem nada a ver. Então, aquele que é presente, quer dizer, aquele que é presente, que está chegando a sua hora, pensa mais como espírito do que como homem, porque ele já está numa situação, né? Quase no estado alterado de consciência, quando a pessoa já está sentindo que está na sua hora, né? Compreende ser ela a sua libertação e espera. Para muitas pessoas que estão muito doentes, né? Passando por situações muito difíceis, e ele já sabe que está chegando ali os últimos momentos, né? Ele pressente dessa maneira, e ele pede por essa liberdade porque está cansado, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem um parente. Eu sei que é muito difícil, que todo mundo quer que o seu parente viva 2.000 anos, enquanto você está aqui, você vai ver 2.000 anos, que ele viva 2.000 anos com você, né? Mas a gente sabe que, às vezes, aquela criatura está sofrendo, não tem mais condições. Então, o que a gente tem que fazer? Senhor, que seja feita a tua vontade. Se estiver na hora dela ir, que ela vá. Não fazer aquelas preces. Aí, né, tem que aquele negócio que já aconteceu várias vezes, todo mundo conhece essa história, né? Da melhora da morte, que está toda a família ali assim. Pelo amor de Deus, fica, fica. O magnetismo das pessoas faz com que o espírito tenha dificuldade para se libertar. E a espiritualidade vê isso. Que aquele espírito está com dificuldade para se libertar, está na hora dela. Mas ela está com dificuldade de se libertar, porque tem um monte de gente em cima ali, jogando a vibração, a energia, e ela fica presa, ela não consegue se libertar. Aí a espiritualidade o que faz? Dá a melhora da morte. Joga aquele fluido na criatura, a criatura tem aquela melhora, né? Aí todo mundo, ai, graças a Deus, melhorou, melhorou. Aí um diz assim, então, olha,
Hoje a gente pode até dormir em casa, né? Estamos tranquilo, aí o médico diz, melhorou, a pressão melhorou, o batimento cardíaco melhorou, né? Ah, então tá. Não, não, vocês hoje podem ir para casa. O médico, na maioria das vezes, eles já sabem. Eles já, que já viram aquilo acontecer milhares de vezes. Vão vocês para casa, descansa, que melhorou. Amanhã vocês voltam. Vão para cá. A pessoa chega em casa, deita, daqui a pouco toca o telefone. E que a fulano dizia, morreu. Como? Era a melhora da morte. Para afastar as criaturas. Para deixar a criatura livre para ela partir. Senão ela fica ali. E é como aquela história da prisão, né? Dos prisioneiros. Quando chega a nossa hora, é a nossa liberdade. Duas pessoas são presas. Uma é condenada a 20 anos, outra a 10 anos. Aí aquela que cumpriu 10 anos tem direito à liberdade, vai embora. Agora, o que você vai dizer? Você que está com pena de 20? Não, meu amigo, pelo amor de Deus. Eu vou ficar mais 10 anos. Fica mais 10 anos comigo. O que ganha? Vai dizer que, dá licença, querido. Já cumpri minha pena, vou embora. Não, fica comigo mais 10 anos. Você é meu irmão ou não é? Ah, ele já cumpriu a pena dele, ele vai embora. Eu posso até vir te visitar, né? Até vir te visitar, te dizer uma palavra de incentivo, mas ficar mais 10 anos ao teu lado, só por amor a você, desculpe, mas eu já cumpri minha pena, tenho direito à minha liberdade, né? Vamos dar uma olhadinha na questão marca, que é assim, aqui, 522. 522. Olha a 522 aqui. Pressentimentos. Parte segunda, capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor, né? Ah, olha só, olha a palavra. Sempre. Opa! Seria uma ideia reducionista. Sempre. Aí ele já disse, o que significa sempre? É isso e acabou. Não. Então, essa expressão aí, sempre, a gente tem que tomar cuidado, tá? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. Então, às vezes, nós fizemos uma escolha, entendeu? Então, dentro da escolha que você fez, você tem essa intuição, essa ideia, né? Então, é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência. Então, eu, quando o indivíduo vai reencarnar, você não é colocado nesse mundo desse jeito assim. Ah, eu pego assim um monte de semente de abóbora e jogo assim no mato e deixa para lá. Vai bater sol, vai bater água, o pé de abóbora vai crescer. Não é assim que nós somos colocados. Há um planejamento. Na maioria das vezes, quando os espíritos têm um certo equilíbrio, e graças a Deus, espíritos equilibrados é em maior número do que os desequilibrados, isso é uma coisa que a gente também tem que ver, né? Tem gente que acha que 90% é desequilibrado, só desequilibrado. Não é bem assim. A gente não está falando de espírito puro, não. Então, espíritos, né, que têm uma evolução mediana. Nós estamos num planeta de provas e expiações, mas que não é um planeta que entrou agora em provas e expiações. É um planeta que já está próximo de sair do mundo de provas e expiações. É diferente. É diferente do período que ele entrou em provas e expiações. Nós já estamos próximos de sair de provas e expiações. Então, a maioria, né, dos espíritos que vão reencarnar tem um planejamento. Alguns espíritos até participam do seu planejamento. Outros, os que não têm tanta evolução assim, os amigos espirituais
planejam, mas ele pode acompanhar o planejamento, até fazer umas perguntas, de repente até dar uma opinião. Então você sabe mais ou menos aquele planejamento, né? Então, de repente acontece alguma coisa, é o que ele diz aqui, é a voz do instinto. Antes de encarnar teu espírito, conhecimento das fases principais da sua existência. Então, essa intuição é uma lembrança do que foi planejado para acontecer. Isto é, do gênero das provas a que se submete. Provas essas que até ele escolheu, mas que você não lembra. E quando você chega aqui, você diz: jamais eu pediria isso. Não pediu. Só que você, aqui nessa personalidade, você acha que não. Mas você não tem a ideia, quando você está aqui com personalidade, o que é a vida no plano espiritual. Você não lembra, né? Então, aqui, isto é, do gênero das provas que se submete. Tendo estas provas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então, quando ele sabe, está perto da hora de eu passar por aquela prova que eu escolhi. Então, eles têm esse pressentimento. Não, tem algo que vai acontecer, né? Porque eu estou sentindo isso, mas é uma lembrança da prova que ele escolheu, que está na hora. Então, não é aí, nesse caso, um aviso do espírito protetor. Entendeu? Não é aviso do espírito protetor. É uma lembrança que ele tem do seu íntimo. Então, pode ser o pressentimento, pode ser um aviso do amigo espiritual, como pode ser uma lembrança, né, da, do planejamento que foi feito para a sua encarnação. Por isso que a palavra sempre aqui não pode ser aplicada, né? Porque não é sempre. Muitas vezes é, é uma lembrança que você tem, né? De uma impressão daquelas provas que você escolheu. E que muitas vezes a gente diz: jamais eu escolheria isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não sou maluco, mas escolheu. Né? Aí agora é a 859, né? Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, e são muitos, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada, quando tem de ocorrer, então, ó, morte que não pode ser evitada, tá? Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada, quando tem de ocorrer, são de ordinários coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes. Ele fala dos acidentes, né? Das coisas que podem acontecer com a gente. Muitas vezes são coisas insignificantes, que a espiritualidade até pode nos prevenir. Ó, cuidado. É, tem coisas que nem precisa prevenir, né? Mas que as pessoas. Por exemplo, hoje, eu vi duas matérias, né? Que eu acho que o homem espiritual não precisava prevenir. Não precisava prevenir. Um menino de 12 anos, ele teve a perna amputada. Estava em Pernambuco, foi tomar banho na praia. Todo mundo sabe que as praias de Pernambuco, grande parte, Piedade, Boa Viagem, está cheia de tubarões. Porque fizeram uma obra lá, no mar, parece que tinha uns arrecifes. E esses arrecifes, olha só, a natureza põe, o homem tira. Havia uns arrecifes lá, coisa da natureza, que, de certa forma, esses arrecifes impediam que os tubarões chegassem muito próximo à costa. Mas, não sei por que razão, andaram retirando para facilitar a navegação, não sei o que lá. O que aconteceu? Tubarão ataca, vem direto. Então, as praias
São cheias de placas. Não é plaquinha desse tamanho, não, gente. São placas de mais de 1 metro nas praias. A placa tem um negócio vermelho bem grande, o desenho do tubarão, escrito em inglês e português, dizendo que ali é preciso tomar cuidado. Tem praias que dizem não recomendável o banho. E tem outras que dizem cuidado para não ir um pouquinho mais fundo. É sempre na beirinha, mas tem os tubarãozinhos que vem. Mas na beirinha, as pessoas olham. Então, precisa amigo espiritual? Não precisa. Porque tá a placa lá, o amigo espiritual bota a placa lá. Ou uma placa imensa, alta. E essa placa é quase assim: uma placa aqui, 5 metros, outra placa, outra placa, outra placa. Vive gente morrendo ou ficando aleijada por causa de tubarão. E a placa está lá. A praia é maravilhosa, sensacional, mas não dá para tomar banho. Inclusive, tem uma parte da Praia de Piedade que não pode nem jet ski. Está lá. Nem jet ski. No máximo, lancha. Jet ski não pode, porque o tubarão. E esse era um tubarão de cabeça achatada, né? 2 metros. Um menino de 12 anos. O que aconteceu? O tubarão mordeu ele no quadril, pegou a parte da perna dele e a mão. E agora de tarde eu estava aqui, quando eu fui olhar o negócio, estava no, sei lá, ele teve que amputar a perna. 12 anos. Estava lá com uma família. Mas não viu? Se nós que moramos no Rio de Janeiro sabemos que as praias de Pernambuco são fechadas de tubarão, o morador local não sabe disso? Precisava do amigo espiritual dizer: querido, vamos ali, para a família, para o garoto não, que é uma criança, mas para o pai e a mãe, vamos até aqui essa placa. Olhe para a placa. Sabe ler, escrever, graças a Deus. Leia a placa. Foi o que o rapaz falou. Muitas pessoas não querem, ignoram. Não é que ignora que não viu a placa. Isso é bobagem. Aí. Quase todo, de todos os torneios, escuta, vendo? Matéria de jornal. As nossos bombeiros carregando a pessoa. Uma mordida de tubarão, perde muito sangue. Há pouco tempo, foi uma menina de acho que 15 anos, não aguentou chegar do hospital, ela perdeu muito sangue, morreu. Aí teve, a matéria foi assim: tubarão ataca. Aí a jornalista, né, acho que é o nome dela, Leilane Neubarros, né? Ela falou: não, o tubarão não atacou, não ataca o tubarão, não. O tubarão está no meio ambiente dele, que é o oceano, né? Ele está lá no habitat dele. Para ele atacar, ele se sentiu o quê? Invadido. Invadido. Porque ele nada por ali. Ali é o meio ambiente do tubarão. Então, ele não ataca ninguém. Mas se ele se sente ameaçado, ele vê um ser estranho no meio ambiente dele. Então, vai tirar o tubarão dali e botar onde? No aquário? Não. Quem vai entrar no ambiente onde tem tubarão é que tem que tomar cuidado, porque é o meio ambiente dele. Mas as pessoas não querem. Outro caso que aconteceu também, eu acho que foi não sei se foi Friburgo ou foi Arraial do Cabo, um negócio assim. O Cabo Frio, o indivíduo resolveu fazer peregrinação pela mata, pelas montanhas. Como é que é o nome? Não, o nome disso daí. Trilha. Lá na Santa Catarina. Há uma semana atrás. Saiu andando, foi caminhando pela trilha. Primeiro, sozinho. Não se faz trilha sozinho. Até eu que não faço trilha, eu sei que não faz trilha sozinho. Você tem que ter um guia que conheça a mata que você vai entrar. Aí ele entrou na trilha, em determinado lugar, ele resolveu sair da trilha, deve ter visto uma borboleta diferente. Ah, eu vou sair da trilha. Ele conhecia, tinha uma trilha. Ele estava seguindo essa trilha. Mas não sei por que razão, ele resolveu sair da trilha. Saiu da trilha e depois aconteceu, eu não consegui voltar. Porque a mata é uma coisa só. Então ele saiu da trilha e depois, cadê a trilha? Esqueceu, não assistiu, ou nunca leu a história de João e Maria, né? Que levou o quê? Pãozinho, jogou lá, né? Fez aquela trilhazinha de pãozinho. Tudo bem que o passarinho comeu, mas pelo menos, né? Marcasse o caminho, porque eu tô saindo. Ele sabia que estava saindo da trilha. Então o que a gente ia fazer? Marcar a trilha.
marcar o caminho para voltar, quebrar uns galhos, botar umas pedras, né? De 2 em 2 metros, botar alguma coisa para saber que. Não, ficou uma semana perdido na mata. Por sorte, não morreu. Aí deu trabalho, né? Porque lá vai bombeiro, vai helicópteros para procurar. Encontraram ele, estava lá, né? Desidratado, quase morto. Não sabe que não se faz trilha sozinho? Que você, para fazer uma trilha, tem que ter um profissional que conheça a mata? Aqui em Petrópolis, vira e mexe, tem gente perdida. Porque vai fazer trilha sem ter um profissional. E muitas vezes acontece, é exatamente isso. A pessoa sai da trilha. Saiu da trilha, leva o escorregão, cai, bate com a cabeça, se machuca, perde celular e não consegue falar com ninguém. Entendeu? Então, amigo espiritual, olha aí. Então, às vezes, a espiritualidade fica, meu filho, olha a trilha, meu filho, olha o tubarão. Entendeu aqui? Então, como ele perguntou, com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada, quando tem de ocorrer, e ele fala, são de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, né? E fazer que os eviteis algumas vezes. Então a gente não pode dizer assim, vou fazer uma trilha porque o meu amigo espiritual sabe que eu vou para a trilha, vai ficar de plantão e eu posso chegar lá e ir para qualquer canto, que ele vai acender a luz para eu achar o caminho de volta. Ele diz aqui, ó, e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigido o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Então, para não nos ver sofrendo, eles muitas vezes nos ajudam, chamando a nossa atenção para algumas coisas, né? Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então, fatalidade verdadeira é essa. Você vai encarnar e você vai desencarnar. Essa é a fatalidade. E outra fatalidade que poderíamos dizer: um dia você será espírito puro e será feliz. Então, podemos dizer essas três, e isso é fatalidade. És um espírito que precisa se tornar puro? Sim. Então você vai reencarnar quantas vezes for necessário. Isso é uma fatalidade. Ninguém vai chegar a espírito puro sem reencarnar. Ninguém. E ninguém que reencarnou vai viver para sempre aqui na Terra. Pode procurar a fonte da juventude, aquela do Champollion, não era Champollion? Que veio aqui na América do Sul e se perdeu no meio da floresta, lá da 1500 e qualquer coisa, que ele estava procurando a fonte da juventude. Não me lembro se era Champollion. Não, não me lembro. Foi um espanhol, se eu não me engano, um espanhol, né? Então, ele veio, essa história é verdadeira, né? Daí surge a lenda da fonte da juventude, porque ele achava que tinha no meio da floresta, né? é, uma fonte que jorrava água e que ele, bebendo essa água, você ficaria jovem. Então, ele faz uma incursão com o navio dele, né? E ele vem seguindo por aí. E acontece que ele desaparece, né? Ah, não, desculpe. É Juan Ponce de León. Juan Ponce de León, né? A lenda da fonte da juventude, águas milagrosas, poder de cura e rejuvenescimento, está historicamente associado ao explorador espanhol Juan Ponce de León, em expedições pelo Caribe e pela Flórida, tá? Então, ele achava que alguns índios disseram isso para ele, então ele saiu em busca disso e morreu lá na selva, porque ele não encontrou essa fonte da juventude, né? Então, porque não existe. Então, se existe uma fatalidade, é essa. Você vai reencarnar quantas vezes for necessária,
você vai desencarnar, você vai se tornar espírito puro e você será feliz. São essas as fatalidades, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou voltar uma paginazinha aí, na questão 851. A pergunta de Kardec. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocabulário? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? Fatalidade é isso, uma coisa predeterminada. A encarnação e a desencarnação são predeterminados. Você vai encarnar e vai desencarnar. E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio, a fatalidade existe, os espíritos respondem, unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar. Desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da posição que vem achar-se colocado. Você escolheu essa prova, a espiritualidade aprovou a prova, você vai passar por ela. Você vai passar por ela. Né? Então, essa é a nossa fatalidade. Então, não tem aquela coisa, né? Ah, isso, meu Deus, é fatalidade. Não, não existe esse tipo de coisa. Não existe esse tipo de coisa. Né? Então, a fatalidade verdadeiramente existe quanto ao momento que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. Essa é a fatalidade. Questão 859A. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram, né? Mas que tu viste e pressentiste quando no estado de espírito fizeste a tua escolha. Então, quando você faz a tua escolha, dentro dessa prova, há fatos que vão ter que acontecer. Você escolheu passar por aquilo. E se foi aprovado, sim. Porque, como a gente sabe, às vezes, como tem aquele livro, tem um Ô, livro. Rose, Oi, qual o sentido de conjurar? jurar é quando você apela, né? Aonde está a pergunta? Na Haverá pergunta. fatos que forçosamente devam dar-se que os espíritos não possam conjurar, embora queiram. Conjurar é quando você, acredito que é quando você chama alguma coisa. Eu vou ver aqui rapidinho, né? Tem até eu não vou usar aqui uma palavra que é dita às vezes, né? Porque Porque tem a conjuração mineira, mas não sei se tem a ver. conjurar significado, né? Está aqui. Invocar é isso, invocar forças sobrenaturais ou evocar algo através de ritos mágicos, tá? Então é isso. Quando você pede, chama alguma coisa, né? Eu não queria usar esse termo, né? Então ele diz aqui: ah, tá? Haverá fatos que vão acontecer e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram, mas que tu viste e pressentiste quando no estado de espírito fizeste a tua escolha. Então, você sabe, quando você faz a tua escolha, a tua prova, que alguns fatos vão acontecer, né? Vão acontecer. E faz parte daquela escolha da tua prova. Aí, não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, né? Que aí a pessoa pensa que tudo que acontece com você é porque estava escrito nas estrelas. Não estava. Como costumam dizer, um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não houvesse praticado, o acontecimento se teria dado. Este jovem que perdeu a perna em Pernambuco não estava, quase certo que estava na prova dele, não era a prova dele. Deixa eu ver só a prova. Que prova você escolheu? Eu escolhi a prova que eu vou tomar banho lá em Pernambuco, numa praia cheia de tubarão. Eu vou perder minha perna. Pelo amor de Deus. Não é? Poderia até ser que a pessoa tivesse a perna amputada num acidente, onde não tivesse culpa, não é? De repente, ela está na porta de casa, um carro vem pela rua e invade a calçada e a pessoa tem a perna esmagada. Mas você olhar e dizer, tô com aquela ideia. Eu acho que na prova que eu escolhi, eu tinha que ter uma deficiência na minha perna. Eu acho. Ali tem tubarão daquela praia. Vou lá fazer com que a prova se realize. Não é? Então a gente tem que. Não é assim. Não é assim. Né? Ó.
Então, quer dizer que nem tudo que te sucede está escrito. E a pessoa diz, foi vontade de Deus. Que vontade de Deus? Deus, a vontade de Deus foi que disse assim, bota uma placa aí. Essa foi a vontade de Deus. Bota a placa para o povo não morrer por mordida de tubarão, que tubarão não tem nada a ver com isso. Essa foi a vontade de Deus. E não que o cara olhasse para a placa, deixa para lá, que eu agora vou entrar no mar para perder minha perna para fazer a vontade de Deus. Não, não. Não, claro que não. Né? Então, um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste, como esse da trilha, o rapaz que ficou lá da trilha, por tua livre vontade. De tal sorte que, se não o houvesses praticado, o acontecimento não se teria dado. Se ele tivesse seguido as regras, né, do montanismo lá, dos trilheiros, ele teria procurado um profissional e as possibilidades dele se perder seriam muito menores. Outra coisa, ninguém deve fazer trilha com o tempo como está aqui agora, começando a chover. Não é por quê? Porque as trilhas vão estar o quê? Escorregadias. Ai, vai começar a chover. Vou começar a minha trilha numa região bem perigosa. No meio da tempestade de chuva, fazer trilha em época de chuva não é falta de inteligência? É, fazer trilha sim é bom no verão, né? Tudo bem que pode cair uma chuva, mas sol, né? Tudo muito claro. As pessoas têm que avisar. Vou fazer uma trilha, deixo a família avisada. Ali na Floresta da Tijuca, tem um escritório lá, né? Aqui em Petrópolis também, quando eles atravessam de Petrópolis para Teresópolis, pela serra até a serra, que faz a ligação Petrópolis-Teresópolis. Leva 2 dias, normalmente. Um grupo bem experiente leva 2 dias. Porque eles vão subindo. Tem uma parte que tem que escalar, uma pedra, e faz a ligação Petrópolis-Teresópolis, Teresópolis-Petrópolis. Quando você entra, vai começar, eles aconselham, nada de sozinho, vai o grupo, né? Leve tudo que é bom, leve barraca, agasalho, água, essa coisa toda. E detalhe, antes de você entrar na trilha, tem um escritório que você deve deixar registrado seu nome, o dia que você entrou na trilha, o horário, com quem você está indo, qual o seu destino, aonde você pretende parar, porque tem áreas nessa trilha que as pessoas podem parar abrigos, né? Você deixa tudo marcadinho. Porque se você, sofrer assim, não chegar em Teresópolis, passar 2 dias você não chegou, a família vai a Teresópolis. Escuta, chegou um grupo. Não, não chegou. Então já sabe, aí eles vêm aqui em Petrópolis, que horas entrou, como entrou. Aí os bombeiros já sabem, ó, realmente entrou um grupo. Vamos atrás desse grupo. Mas tem uns que querem entrar na trilha, não deixa nada registrado. Não deixa nada registrado. Então, o pessoal de Petrópolis, Teresópolis, não sabe que hora, quem entrou, como entrou. Entendeu? Falta de responsabilidade. Existe um protocolo, mas as pessoas não querem seguir o protocolo. Então, ele diz aqui, né? Se seguissem os protocolos, muita coisa não estaria acontecendo, né? Imagina que queimas o dedo, diz aqui o amigo espiritual. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Você botou o dedo ou não devia. Ou não tomou o cuidado necessário. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê. Porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir na moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. A maioria das coisas que acontecem com a gente é por nossa falta de responsabilidade, de ação. É aquela pessoa, ai, eu tenho que ir, por exemplo, eu tenho que estar no banco para assinar o documento às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, o banco é longe, tem que pegar onde? Sair de casa às 8h30. O que vai acontecer? Vai sair de casa correndo.
E quando você sai de casa correndo, você pode o quê? Sofrer acidente. Não pode? Tropeçar na rua, né? Sai correndo. Ah, eu estou chegando no ponto, o ônibus está chegando. Aí eu saio correndo para pegar o ônibus. Saio correndo para pegar o ônibus, aí tropeço, caio. Então, a maioria é o quê? Nós não tomamos cuidado. Não fazemos um planejamento para fazer as coisas, que deve ser feito com planejamento antecipadamente. Às vezes, antecipadamente, a gente ainda se atropela um pouco. Imagina se a gente deixar igual aquela escola de samba em cima da hora, né? O em cima da hora. Vai ter problema. Vamos aqui pegar o 860 para encerrar. Pode o homem, pela sua vontade, eu gosto de sublinhar essa palavra aqui, ó, essa expressão, pela sua vontade e por seus atos, né? E por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente, pode-o se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Então, às vezes tem algo que está se desenhando para acontecer na nossa vida. Mas aí você para e pensa: não, 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 não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou para aquele lugar. Eu vou tomar cuidado. E aí o quê? Não acontece aquilo. Aí você diz: tá vendo? É tipo assim: vai todo mundo para uma festa. E você está toda animada. Já, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu com todo mundo, com todo mundo. Ah, você tá naquela animação, vamos para festa, vamos para o embalo, ah, isso é muito bom, isso é muito... Mas na hora de sair de casa, você diz assim, sabe de uma coisa? Eu não vou não, não vou não. Aí os amigos chegam, pô, fulano, vamos lá. Não vou não. Poxa, que isso, nós planejamos. Lembra da Regina, quando contou um acidente que aconteceu com os amigos dela que morreram do acidente na estrada? E a amiga chegou lá, ela disse, não vou. Ah, não vou. Aí aconteceu um acidente, não morreu. Então, ele diz aqui, essa aparente mudança na ordem dos fatos, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Então, não estava na história dela passar aquela prova do acidente e morrer lá. Não estava. Mas você estava se encaminhando para isso. Mas, de repente, você decidiu não ir. Então, a prova seguiu como tinha que seguir, sem esse fato. Agora, se de repente você vai, poderia ter acontecido um acidente. Você poderia ter se machucado, mas alguma coisa fez com que você decidisse não ir. O acidente que você poderia sofrer, ou que o grupo de amigos sofreu, não estava na sua prova, mas poderia entrar como uma fatalidade, um acidente, ou um caso da sua vida. Poderia entrar. Mas algo fez você, às vezes, parar. Não, peraí, vamos pensar bem. Né? Tipo assim, isso acontece muito com o pessoal jovem, né? O pessoal está no embalo, mas você olha, todo mundo está carregando, comprando bebida, muito isso, muito aquilo. Você fala, esse troço não vai acabar bem. Né? Muita gente, o pessoal está naquela. Porque às vezes acontece isso, né? Jovem vai para uma festa assim, um compra isso, outro compra aquilo. Na maioria, bebida, você vê. Eu canso de ver isso no mercado. Os jovens vão para o Rock in Rio, vão para uma festa assim, primeira coisa que eles passam no mercado para levar bebida, para levar bebida. Então, às vezes você está ali, está todo mundo, vamos lá comprar bebida. Aí você olha assim, esse negócio, vamos comprar muita bebida. Eu acho que não vou não, que isso pode acontecer um acidente qualquer. Ah, você escapou? Não estava na minha prova passar por aquilo. Não estava. Agora, se eu fosse, eu estaria arrumando um problema para mim. Mas alguma coisa me sinalizou. Às vezes, a minha intuição, lembrando que eu não tinha essa prova para mim, eu disse, eu vou não. Isso já aconteceu com todos nós, um momento, né? Acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, quer dizer, como é nossa obrigação, pois que isso constitui
o objetivo único da vida, facultando-lhe é impedir o mal. Então, o que ele diz aqui? Fazer o bem é nossa obrigação, tá? Para fazer o bem, como lhe cumpre o nosso o objetivo da nossa vida, um dos objetivos é fazer o bem, porque isso constitui o objetivo único da vida, facultado de impedir o mal. Então, objetivo da nossa vida, fazer o bem e evitar o mal. Alguém vai dizer, alguém vai questionar isso? O objetivo da nossa vida é fazer o bem e evitar o mal. Porque fazendo o bem, seja para o outro, eu me beneficio também. Fazendo o bem para mim, eu estou me beneficiando. Fazendo o mal para o outro, eu estou me prejudicando. Ou entrar ou fazer algo que venha acontecer uma besteira e eu esteja envolvido, eu também vou estar prejudicando. Então, como ele diz aqui, acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, nós temos a obrigação de fazer o bem. E ele diz aqui, facultado-lhe é impedir. Quando ele fala facultado, você tem que pensar do quê? Seu livre-arbítrio, né? Porque você pode dizer, eu me dando bem, que se dane os outros. Mas ele diz que não. Facultado-lhe é impedir o mal. Então você procure impedir o mal, né? Use seu livre-arbítrio para impedir o mal. Sobretudo aquele mal que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, né? Pela nossa vontade, porque ele pergunta, pode o homem, pela sua vontade, por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Então, pela nossa vontade, por nossos atos, são duas coisas que nós temos que fazer. Procurar sempre fazer o bem e, se possível, que às vezes não é possível, evitar o mal, tá? Sobretudo aquele mal que possa acabar produzindo um mal maior. Porque às vezes você diz assim, isso é uma bobagemzinha, não. Aquela bobagemzinha pode produzir um escândalo maior. É isso que a gente tem que fazer. Usar a nossa vontade para evitar, né, pelos nossos atos, provocar o mal, mas procurar fazer o bem. Né? Então, nós vamos encerrando aqui, semana que vem, ó, dia 8, né? 8/6/25. Questão 26. 861, dia 8, questão 861, tá? Essas questões eu acho bem interessantes e levam a gente a fazer a tal da reflexão, que às vezes a gente não quer fazer, mas que é necessária. Que às vezes a gente acha que tudo é falta. Não adianta tentar evitar, não. Vai acontecer mesmo. Está escrito. Não tem nada escrito. Não tem nada escrito. É você que escreve o seu destino. Né? Ô, Rose, Oi. em relação a isso, né, que você achar que tudo está escrito é como se fosse um determinismo, né? Já está determinado, não precisa do meu esforço. E A minha escolha é indiferente, nossa. porque já tá escrito, já está Exatamente. determinado. Então, Ex- esse determinismo não existe. Quem faz o nosso destino somos nós. somos nós, né? Nós é que fazemos nosso destino, é verdade. E a alegação dos preguiçosos, né? É a alegação dos preguiçosos. Gente, hoje, como eu já falei na abertura, vou repetir aqui, inicia o nosso painel espírita sobre dependência química. Né? Logicamente, a gente não vai falar só de dependência química, mas a dependência química seria o carro-chefe, porque existem outras dependências que não são químicas e que escravizam o homem também. Então, o tema é vício, vai ter a prece, vícios, uma prisão para a alma. Quem vai fazer é o nosso amigo Guilherme Azeredo. Também lembrando a todos que naquelas mensagens que a Carmen manda para a gente de manhã, mudou o livro, tá? Agora é Instrumentos do Tempo.
de Emmanuel. Hoje a lição, se alguém aqui leu a mensagem de hoje, foi muito bonita. Muito bonita a mensagem de hoje. Quem não leu, eu aconselho a abrir lá o PDF, leia a mensagem do capítulo 1. Muito bonita e muito importante, né? Então, uma boa observação do nosso irmão Emmanuel para a mensagem de hoje, que a Carmen mandou, botou lá no nosso grupo, né? Oi? É da árvore, né? A árvore é útil, né? É, Então, isso. Eu muito posso interessante. até, ô Rose, eu Oi. posso até tirar foto da mensagem e botar também. Não sei se Só é muita moleza, né? É ganhou, muita moleza, né? só ganhou todo mundo. Eu mandei o PDF para todo mundo. É, Para todo, porque você botou ali no grupo. O Tem na que que eu fiz? biblioteca do Chico o livro, Como né, muita gente. Denise? dá, você Eu baixa o baixei, PDF, eu entrei na tranquilo. biblioteca e baixei. Como muita gente não tem o livro, quando você colocou lá a mensagem do grupo, eu peguei e mandei o PDF para todo mundo que faz parte do grupo. Então, todo mundo tem o PDF, entendeu? Todo Tá mundo bom. tem o PDF. Não precisa se cansar suas mãozinhas, não. Você já botou lá, né? A árvore útil, né? Basta a pessoa pegar o seu dedinho, clicar lá no PDF, abre, tchan, 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 tchan. Aí a pessoa lê. Né? Todo mundo tem lá, Tá né? bom, tá bom. Então vamos encerrar aqui o nosso estudo, né? Mandei para você também, mandei para você também. E eu vou pedir aqui, Carmen não, Ana Constantino, faz a nossa prece, mas eu vou pedir para você falar alto, porque às vezes teu microfone tem umas falhazinhas. Tá bom, vamos levar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, e agradecer esse momento de estudo, de reflexão, agradecer a oportunidade, o acolhimento da Casa de Francisco. E pedir que Deus, o Mestre Jesus, nos abençoe, fortaleça cada vez mais esse grupo de estudo e pedimos a permissão para dar por encerrado esse estudo da tarde de hoje. Graças a Graças a Deus. Deus. Obrigado, minha amiga. Eu vou passar aqui para a Denise, tá? E lembrando da nossa palestra pública, nosso painel espírita, tá? Sobre dependência química, vamos participar, vamos divulgar, convidar os amigos.